Neo Mindfulness é um método de 7 semanas que envolve meditação para se livrar aí do estresse, da insônia, da ansiedade, da depressão, todas essas doenças do novo século, né? E também com a Karina Marcucci, que é psicóloga, especialista em psicossomática e epigenética, neurociência e comportamento. Ela também escreveu um livro, que também foi editado pela Literary Books, que é Chega de Fugir do Medo, resgate sua confiança e promova o autoconhecimento. Tá aqui. Os 2 livros estão disponíveis, tá, pessoal? Então, já sabe, né? Acabando a live, você pode entrar no nosso link do perfil e fazer a sua aquisição. Lembrando que a live ficará salva, então se não puder assistir, fique à vontade. A Karina já está aqui na nossa live. Falta só você mandar a solicitação da participação que eu te coloco aqui. Certo, pessoal? Esse é o nosso assunto de hoje. Chega de fugir do medo e Neo Mindfulness. Olha ela aí. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Estou bem. Neste dia frio que ontem estava até então 35 graus. Nós estamos vivendo todas as menos. Temperaturas ao mesmo tempo, né? Todas num dia. É impressionante. Você sai de casa suando, volta tremendo. É impressionante. Exatamente. É uma aventura mesmo. Exatamente. Karina, eu vou esperar um pouco a entrada aí do nosso amigo Maurício. Então, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tawane, tá? Para quem não sabe, muitos não sabem. Vamos ver se ele já entrou aqui. Só tô vendo se ele já entrou. Maurício Cita. Na live eu acho que ele não está. Vamos ver. Maurício, tem uma lista de pessoas aqui. Ele ainda não entrou. Será que não é o perfil da Literary? Agora sim. Não, é ele mesmo. Ele mesmo? Agora sim, é ele mesmo. Já tá entrando, já tá subindo aí. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Oi, Maurício. Boa noite. Vou subir um pouco aqui. Tudo bem? Opa, entrou e saiu. Manda de novo, Maurício, que você caiu aí. Não sei se é a internet. Acontece. Aqui, de novo. Tinha caído aqui. Agora sim. Vamos ver se Boa agora noite, vai. Maurício. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para todo mundo, né? Boa noite, Maurício. Todos os nossos participantes aí. Sejam todos bem-vindos, quem está assistindo, vocês dois também. É um prazer recebê-los. Obrigada pela participação de vocês. Eu estava apresentando um pouquinho de cada um aqui. O Maurício, que é presidente da Literary. Opa! Tá caindo. O Maurício, que é presidente da Literary, mas também é mestre em psicanálise clínica e autor do livro Neo Mindfulness, que está aqui comigo. E a Sim. Karina, que é psicóloga, especialista em psicossomática, epigenética. Eu vou querer saber exatamente o que é tudo isso, tá? Tá bom. Queria que você contasse pra gente aqui. Então, bom, vamos começar. Primeiro as damas, né? Karina, o que é a epigenética e a psicossomática? Bom, então eu vou te explicar de uma forma conjunta, tá bom? Nós somos corpo e mente, né? Embora o meu enfoque, a psicologia, a princípio, ela dá uma visão mais focada para a mente, para funcionamento psíquico. A epigenética e a psicossomática são ciências relativamente novas, mas que buscam integrar corpo e mente. E que trazem uma percepção de que o eu precisa estar inteiro, né? Então a gente tem voltado muito para esse contexto. Inclusive no livro eu falo sobre isso. Legal. E, Maurício, o que é o Neo Mindfulness? O conceito do Neo Mindfulness, eu sei que é um tratamento aí de semanas, a Literary entrou. Boa noite, Literary. Eu queria que você explicasse pra gente. Tá. A palavra mindfulness é mais ou menos uma palavra da moda, né? O pessoal tá usando muito isso. Eu utilizei o Neo Mindfulness como forma de aplicar o meu método
que é um método científico de relaxamento e que, pelo condicionamento da mente, leva, eu vou botar entre aspas aqui, quase que automaticamente à meditação. E hoje, a meditação mindfulness, ela tem uma importância muito grande. Eu digo hoje porque a gente está vivendo uma fase muito difícil, né? De muito estresse, de muita tensão, de muita ansiedade. E meditar nesse momento, eu acho que é mais importante do que em tempos passados. Encontrar uma forma hoje de buscar o equilíbrio é extremamente importante. E viver em mindfulness é uma situação, para quem não está muito atento a isso, é uma situação maravilhosa. Porque a gente diz que a gente vive no presente, a gente vive no aqui e agora. Viver no aqui e agora é o seguinte, você se desligar dos fantasmas do passado. A Karina vai falar dos medos, vai falar de muita coisa que está no livro dela, mas é você também ficar livre da ansiedade. É muito difícil você se livrar da ansiedade. Eu costumo dizer, Karina, e para todo mundo, que para mim a ansiedade é excesso de futuro. As pessoas ficam com a cabeça... Excesso de futuro. As pessoas ficam sempre pensando no futuro, né? Inclusive a ansiedade, ela é interessante porque os ansiosos, e você tem situações críticas de ansiedade, eles ficam ansiosos por situações que muitas vezes não acontecem. Então ele tem uma ansiedade extrema, está perturbado, isso tira a tranquilidade dele, tira ele do eixo dele, e ele vai constatar depois de um tempo que a ansiedade não tinha motivo, porque aquilo que ele ansiava tanto, que ele temia tanto, não aconteceu. Então, viver em mindfulness é maravilhoso, porque você vive intensamente, você vive o presente. E, só para esticar um pouquinho mais, porque eu acho que esse conceito é bonito, o Buda nunca imaginou que aquilo que ele dizia, depois de 2000 anos, ia ser chamado de mindfulness. Porque o que o Buda dizia era 2 dias que não existem, o ontem e o amanhã. O Dalai Lama vem trazendo esse conceito, e muita gente repete isso. Então, viver em mindfulness é viver o aqui e agora, viver esse momento que nós estamos aqui presentes agora, curtir essa live, curtir o que a gente vai falar, que são coisas extremamente importantes. Acho que é de uma contribuição pessoal grande para quem está com a gente, porque efetivamente o que a gente precisa é saber curtir o momento. Então, vamos falar mais sobre mindfulness, mas o meu método é um método de 7 semanas, que está no livro aí, né, Mindfulness, que está à venda no site da Cultura, nas lojas da Cultura. É um livro que está, felizmente, há 35 semanas na lista dos mais vendidos. Legal. Isso me deixa entusiasmado por 2 motivos. O fato da gente ter o aspecto comercial do sucesso, que isso é muito importante, efetivamente, mas também de perceber que as pessoas estão muito interessadas em meditação. Então, o livro estar bem no mercado hoje significa que as pessoas estão valorizando a meditação. E eu repito, viver em mindfulness é maravilhoso. E vamos dar continuidade, então, com você. Eu vou ser bem sincera. Eu queria destrinchar mais a questão da ansiedade, e aí eu acho que os 2 livros casam muito bem, porque a ansiedade é recheada de medo, na minha opinião, e ela tem isso que você falou, ela precisa a mente precisa da pausa. Esse excesso de futuro. Então eu queria destrinchar mais a ansiedade. Eu queria que vocês contassem as experiências de vocês como psicólogos, no caso do Maurício, na parte mais de psicanálise, né? O que vocês observaram, de modo geral, tem muita coisa, anos de experiência, mas o que vocês observaram, de repente uma mudança de década que teve, alguma intensificou essa questão da ansiedade na visão de vocês? O que vocês estudaram que contribui para quebrar essa sensação doida
que a gente Bom, tem na ansiedade. então vou tomar liberdade de falar um pouquinho sobre esse contexto, tá bom? Na realidade, a gente vem vivendo e se intensificou a partir da pandemia, um contexto onde a ansiedade ela ficou, além de mais propagada, também mais possível de ser sentida. Porque hoje, aquele estranho que habita em nós, ele tem nome, né? Antes ele não tinha nome. Hoje ele tem nome e é um nome que a gente propaga com facilidade e as pessoas entendem, né? Mas até muito tempo atrás isso não era possível, inclusive se achava que a única esfera possível era viver racionalmente. E hoje a gente sabe, através das pesquisas, que de fato nós somos emocionais com lapsos racionais, né? Então todo esse contexto de mudança que todos nós fomos inseridos, não apenas pela pandemia, mas também porque ela foi num momento específico e ainda a gente vive, né? O resquício dela fez com que todos nós tivéssemos que nos adaptar. A intensidade da busca por olhar para dentro aumentou demais, tá? E aumentou não só para aquele que está vivendo a depressão, que está vivendo um caso específico de dor, tá? Mas aumentou também para aqueles que estão buscando melhor performance, que estão buscando viver a vida de uma forma melhor diante de tantos estímulos que a gente tem. A ansiedade em si, ela é algo que vem conosco como um sistema de alerta, como o medo também. Só que o medo está direcionado a um objeto específico. Eu tenho medo de algo, tá? Ele pode estar associado à ansiedade, que é um medo inespecífico. Sabe aquela sensação vaga que você sabe que algo vai acontecer, mas você não sabe direito o que é? Isso seria basicamente a ansiedade. E depois a gente recheia ela com os ICs. E se isso, e se aquilo, e se aquilo outro, né? E vai ficando preso nesses loopings. Só que esse contexto, ele é um contexto que traz tanto para a mente quanto para o corpo toda uma sinalização de alerta, que ao longo do tempo vai trazendo uma sensação de exaustão. Quantos de nós não estão exaustos? Cansado, começa e termina o dia e você não consegue ter foco, você não sabe exatamente como gerir o dia. Essas são questões que vêm vindo cada vez, né, mais intensas. Então, se você me perguntar qual é o momento de maior exacerbação de ansiedade, eu vou te dizer agora. Faz sentido? Sim, total. Na verdade, não é um medo específico, né? Sei lá, viu uma aranha e tenho medo de aranha. A gente tem as fobias, né? Que uma tem um alimentação objeto constante, né? Isso, a gente tem as fobias, que são objetos específicos, que são medos, muitas vezes, em despropósito, tá? Medos muito grandes, a gente tem transtornos de pânico, mas aí nós saímos da esfera do medo que todos temos, tá? Todos nós temos medo. E, veja, se a gente pudesse parar para pensar, e se eu não tivesse medo, como é que seria a minha vida? Será que seria igual? Né? Não. O que eu poderia fazer se eu não tivesse medo, né? Então... Falando um pouquinho, então vou entrar um pouquinho na esfera do livro, né? Que é o Chega de Fugir do Medo. A ideia surgiu justamente do atendimento clínico. No meu caso, eu via muito dentro da clínica as pessoas me dizerem assim: nossa, Karina, se eu tivesse tido esse conhecimento sobre emoções e sobre como eu reajo diante delas, talvez eu tivesse sofrido menos. Talvez eu tivesse feito escolhas diferentes. Talvez eu pudesse ter vivido mais intensamente, entende? Então, isso foi despertando a condição de buscar uma ferramenta que pudesse ser prática e atender a todos os níveis de saber, porque hoje a gente transita por todos os níveis de saber, embora o saber esteja disponível, a gente sabe que o Brasil não é um grande leitor, né? Mas... está abrindo espaço para ser, e isso é ótimo, né? Então, a proposta de você ter num livro uma companhia onde você pode se reconhecer, onde você pode navegar por exercícios que são exercícios terapêuticos, que vão te ajudando a olhar para dentro, eu acredito que é uma forma segura de você começar a sua jornada de autoconhecimento, né? Essa, pelo menos para mim, foi a ideia que me move. Oi? Sim. A leitura é a pausa, né? A leitura, ela faz a gente... É diferente de um filme.
que você não consegue, a linguagem do filme é completamente dinâmica. Você está vendo as imagens ali, os atores estão falando, é diferente. No livro eu leio a frase, eu paro, eu penso, eu reflito, eu volto nela, eu risco, eu, enfim, interajo, converso com o autor. É uma linguagem completamente diferente. Por isso que, para mim, não existe esse negócio aí, eu prefiro o filme. Não, você prefere a linguagem do filme. É tua questão ali, né? Bom, Maurício, pode dar sua palavra aí sobre as questões que eu levantei, por favor. Vamos lá. Eu vejo ansiedade tem aspectos positivos e negativos. Sem ansiedade, você não faz quase nada. A Karina deve concordar que o estresse tem a sua importância. Sim. Você precisa ter um pouco de estresse. Você precisa ter um pouco de ansiedade. Né? É ele que nos move, Se você não tiver isso, sim, muitas vezes você só morreu e esqueceu de deitar. Né? Quem não está vivo, quem não está olhando o mercado, realmente já era. Né? Então, um pouco de ansiedade é importante. O problema é quando a ansiedade realmente se torna angustiante. A ansiedade se transforma em angústia. E angústia, tem gente que brinca, não sei se a Karina conhece a expressão, mas o pessoal diz que é a dor da alma. E a angústia, ela chega a ser tão forte e causa dor efetivamente. Tem gente que tem quadro de angústia e pensa que está tendo um infarto. De tão sério que é isso. Então, vamos entender. A pessoa é ansiosa. Ótimo. Na dose certa. O que ela não pode é ter excesso de ansiedade. E é fácil a pessoa perceber se ela tem excesso de ansiedade ou não. Porque você tem os sintomas todos. Né? A Karina falou na psicossomática aí, a hora que você começa a ver o sujeito batendo a perna o tempo inteiro, se movimentando demais, não para de falar, é repetitivo, ele está efetivamente ansioso, né? Quando ele fala nas mesmas coisas. Então, o assunto é monotemático, ele só fala naquilo. Né? E a ansiedade está presente na vida dele. E a gente está falando aqui porque é bom quem está nos acompanhando agora e quem vai acompanhar depois perceber e se olhar, né? Tentar se entender um pouco, saber até que ponto isso está acontecendo ou não, né? com a pessoa que está do lado de lá agora. Então, eu vejo a ansiedade como aquela situação, quando você não está prevendo uma catástrofe, quando você não acha que alguma coisa extraordinária está para acontecer, quando você não tem medo, vem a síndrome do pânico e vem outras situações, né, que você tem medo de sair de casa, você tem medo de enfrentar as pessoas. Essa ansiedade, ela é terrível, porque ela pode te levar à depressão. Muitas vezes, né, Karina, a depressão é associada à ansiedade. Sim. E vice-versa, né? E você vai ter a situação perversa completa. Aquela situação em que o ansioso fica estressado porque ele está com medo do que pode acontecer, a depressão vem e, às vezes, a depressão leva ao fundo do poço, que a gente chama de burnout. É a hora que você já está... Eu costumo usar o exemplo da vela, que você acende uma vela e ela queima até o fim. Não sobrou nada de parafina ali, é o burnout. A pessoa queimou, ela realmente se acabou naquele momento. Então, são situações que o ansioso ele tem que perceber o nível de ansiedade dele. Eu disse, um pouquinho de ansiedade você tem que ter, senão você não se movimenta. Mas a hora que você começa a ter preocupações com grandes catástrofes que poderão acontecer na tua vida, no teu negócio, no teu relacionamento, aí a coisa complica. Então a pessoa tem que estar atenta para não ir por esse caminho, que é o que eu disse, pode levar à angústia, e a pessoa fica realmente sempre tensa e angustiada com aquilo, e extremamente preocupada, e é difícil de sair dessa situação. Essa situação normalmente vai exigir a terapia resolve,
em alguns casos, quando o caso é grave demais, infelizmente vai ter que recorrer à medicação inicialmente para depois a terapia acabar, de resolver o problema. Porque a medicação, ela no caso da ansiedade, ela vai tirar o sintoma, ela vai aliviar a ansiedade. Mas é a doutora Karina que vai resolver o problema depois, porque é lá na área dela que a ansiedade vai ser eliminada, porque a causa da ansiedade, ela só é eliminada ou pelo autoconhecimento, que a meditação ajuda muito nisso, ou por uma ajuda, um terapeuta, um profissional que vai auxiliar na solução desse quadro. Às vezes o quadro, como eu disse, é tão grave que vai ter necessidade de uma medicaçãozinha ali, aí é um caso para psiquiatra tomar conta, né, o psiquiatra olhar, dar a medicação correta. Quando o psiquiatra tem a cabeça muito aberta e ele está olhando mais para o aspecto da mente do que do físico, ele pode também ajudar muito. Infelizmente, muitas vezes o psiquiatra acha que o remédio vai solucionar tudo. E não vai solucionar tudo. Porque a causa pode estar ali latente. Em algum momento, na hora que a pessoa para com a medicação, por exemplo, volta no mesmo quadro. E aí, só a terapia ou o autoconhecimento, como eu disse, vai permitir que a pessoa saia dessa. Então, a ansiedade tem esse aspecto, como eu disse, um pouco positivo em alguns casos, extremamente negativo em outros. Eu queria que vocês analisassem o seguinte. Você comentou da depressão e tal. Como é que é esse número, assim, se a gente fosse colocar numa porcentagem? A maior parte das pessoas que têm depressão começam com ansiedade, isso é uma regra? Não necessariamente. Elas começam ansiosas, e aí isso vai... Não necessariamente. Ela Na pode realidade, ir a direto, depressão, se a gente for pensar no quadro depressão, uma pessoa que verdadeiramente está diagnosticada, veja, porque tanto ansiedade como depressão são palavras banalizadas, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Às vezes a gente passa por um ciclo triste e diz, tô depressiva, né? Enfim, não necessariamente isso se caracteriza como um quadro. Quando a gente sai da esfera da questão comum e vai para a esfera verdadeiramente de quadro, né? Então a gente tem toda uma série de recursos para medir se a pessoa verdadeiramente está passando por um processo depressivo e que grau tem isso, né? Porque existem graus mais leves e existem graus de maior acometimento. E quando a gente fala de graus de maior acometimento, a gente também tem que lembrar que nós estamos no mês do suicídio, né? E uma das causas de suicídio é a depressão, tá? Principalmente nesse estado mais grave. Mas quando ela tem um estágio mais leve, ela pode ser tratada, não necessariamente precisa de medicação, porque o equilíbrio químico do corpo pode ser encontrado também através das terapias em si. Mas o que é importante, quando você diz, olha, eu preciso estar ansioso para me tornar depressivo, não necessariamente. São variáveis que podem se somar ou estar isoladas, tá? A depressão em si, ela é multifatorial. Você pode ter tido, por exemplo, umas vivências que se somam e que trazem pequenos traumas, coisas que você não lida bem, que você não digere, tá? E dentro de um contexto, você não consegue mais lidar bem com pessoas, não lida consigo mesmo. Então, a gente tem fatores socioambientais, a gente tem fatores pessoais, predisposição hereditária, a gente tem todo um contexto que pode contribuir para a depressão. Mas é claro que a gente está vivendo um momento onde todos nós estamos acelerados. Tá? Então, a ansiedade é a mola mestra de ação, como o Maurício colocou, é a mola mestra de ação. Porém, usar muito desse recurso, tentando se adaptar o tempo todo, dando à mente a condição dela ser multitarefa o tempo todo e exigir dela que ela tenha sempre a melhor performance, pode levar à exaustão, que cai na depressão. Tá? Então, você pode mudar, você pode ciclar de algo que era bom para algo que deprime. Agora, se você me perguntar assim, então a depressão é sempre ruim? Não necessariamente, tá? Existem quadros onde você cicla
do pico maior, que era a ansiedade exacerbada, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir. E aqui o organismo te joga para a depressão no intuito de você se refazer. Só que se você não permite se refazer, aí sim pode virar uma doença. Então eu não me dou o tempo necessário, eu não olho para mim, não tem eu na minha vida. Tem todo mundo, mas não tem eu na minha vida, tá? Então aí sim, você verdadeiramente pode adoecer. Por isso é tão importante que a gente observe as novas oportunidades que a gente tem. O Mindfulness é uma oportunidade, né? Mas cuidar da sua bagagem interior também é. Para que você possa beber água nova e essa água nova fazer sentido para você. Porque se eu estiver cheia de água velha, de um contexto que não circula mais, possivelmente eu não absorvo novo. E não sou capaz de viver em padrões novos. Eu fico preso a um padrão antigo de sofrimento. Dá para entender isso? Sim. Ou seja, você não abre as portas, né? Vamos dizer, você não curte Deixa eu pedir para a Karina falar um pouquinho mais sobre ansiedade, porque você concorda, Karina, que normalmente a ansiedade é um sintoma da depressão, ele está presente na depressão? Sim, pode normalmente está presente, né? Pode estar. É que a gente imagina a pessoa assim, né? Para baixo. Não necessariamente. Mas ela pode estar depressiva, eufórica? Pode. Ela pode estar irritadiça, tá? Aquelas pessoas que estão muito irritadas. É aí que a gente não identifica, né? Não necessariamente, o único sintoma da depressão não é a falta de estímulo, a falta de libido, a falta de vontade. Esses também são processos, tá bom? Mas cada um de nós pode desenvolver a depressão mais voltada para uma característica, tá? Então você pode ter uma pessoa extremamente irritada e que está depressiva e não sabe disso. Como é que você pode perceber que não está bem? Um bom sinal... Como é que a gente identifica? Isso. Um bom sinal são as pessoas à nossa volta. Aquelas que nos amam de verdade. Porque elas começam a perceber a nossa mudança, né? Que nós tínhamos mais paciência, de repente começamos a ficar menos pacienciosos, não conseguimos mais resolver as coisas, começamos a nos perder. Uma boa forma de olhar para a tua vida é o quanto você está procrastinando. Tá bom? Porque a procrastinação também é, em alguns casos, um sinal de que eu tenho medo do enfrentamento. Então, eu não consigo sair daquilo, tá? Isso pode, a longo prazo, te levar a uma depressão. Então, a gente tem vários caminhos que levam ao processo depressivo. Não é um só. Então, é muito difícil para mim falar, é isso, não funciona assim. Cada um de nós tem um histórico e uma construção e um ambiente em que vive. Tá? Muitas vezes você está vivendo num ambiente, por exemplo, uma corporação onde você é exigido o tempo todo performance, 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 mas você não tem essa condição naquele momento, tá? E isso não quer dizer que você é menos inteligente ou menos adaptável. Muitas vezes você não sente que tem esse recurso, porque passou por diversas coisas. Todos nós temos desafios todos os dias, desafios grandes e pequenos, né? Então, é importante que as pessoas entendam que todos nós, em algum momento, vamos cair, vamos fracassar. Essa é a única certeza que a gente tem, de verdade, tá? E aprender com isso. A única coisa que eu vejo de verdade que pode impedir o ser humano de evoluir é ele não querer. Porque se ele quiser, ele evolui. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem ajuda que ajude. Você fala e aí eu também quero ouvi-lo, Maurício, porque é uma parte mais sociológica da coisa. Mas vocês acreditam, por exemplo, que o contexto em que a gente vive hoje, e eu falo assim, eu tenho 25 anos, eu nasci no final dos anos 90, então eu peguei, eu acho que eu sou uma das últimas gerações que ainda pegou uma certa calmaria. Por mais que, isso eu comentei recentemente com alguns colegas de trabalho meu, existe uma calmaria maior, tá? Então, sei lá, chegava da escola, ia para casa dos meus avós, existia aquela calmaria da gente comer junto, ou comer vendo um programa de TV ainda assim é avançado para quem é da geração bem anterior, mas existia uma calma. Hoje, com esse negócio aqui na minha frente, né, que é a tela do celular,
Se alguém me manda uma mensagem, eu tenho que responder agora. E se eu não responder, olha só, é capaz da pessoa achar assim, tem algo de errado. Dependendo da situação da pessoa, ela pensa, é comigo. Aí, você já gerou até um problema de relacionamento, cara. Olha só que loucura. Vocês pensam, assim, que tem influência esse nosso estado ansioso com esses instrumentos que a gente não sabe usar definitivamente, na minha opinião? Eu vejo o seguinte, a gente está sendo bombardeado por inovações tecnológicas. Essas inovações exigem uma atualização constante nossa. Eu brinco que se você pegar uma pessoa hoje, colocar numa ilha deserta por 5 anos, sem nada, sem comunicação nenhuma, consequentemente, sem celular, internet, etc. A hora que ela voltar para cá, ela está jurássica, ela não vai entender esse mundo. Porque em a meses, inovação... né? Ela não precisa nem de... Sim, totalmente fora do contexto, né? Eu vejo pessoas, até da minha idade, mais novas, que eu tenho dificuldade com... Não quero saber de Instagram, de Facebook, de coisa nenhuma. Eu não consigo entender essas coisas. E eu sempre digo o seguinte, se vira. Vai entender sim. Você não consegue ligar o computador, nem ligar um computador, vai para uma escolinha, vai aprender. Pega um instrutor. Eu me lembro que eu vi num programa de TV há algum tempo, numa escola de informática no Morro, e tinha uma senhorinha de 92 anos. E ela estava super feliz, porque ela já entrava no Google e conseguia ver um monte de coisas. Inclusive, a cidade onde ela nasceu, encontrou amigos, né? 92 anos. É um pouco do que você falou, é só a pessoa querer. A Karina disse, só não vai resolver quem não quer. Quem quer, faz alguma coisa. Então, eu acho o seguinte, do mesmo jeito que a tecnologia está tirando a nossa calma, né? Porque você está sempre ligado. E, aliás, em meditação, quando a gente trata de insônia, Karina, eu costumo dizer o seguinte também, deixa eu fazer vamos cortar aqui, depois eu volto no assunto. Né? Não, sem problema, está tudo dentro. Primeira coisa, fica sem celular pelo menos meia hora antes de dormir. Não olha para o celular. Você tem que ir para a cama já pensando em dormir. Só que você começa isso antes. Né? Se você vai para a cama com o celular na mão e antes de apagar a luz, ou mesmo apagando a luz, dá uma última olhada para ver se não tem nada ali, não tem jeito. A insônia ela está presente em você. Você está ligada ainda, você está no 220 ainda. Né? Isso é muito ruim. Então, a tecnologia, ela facilitou muita coisa, é verdade. Veja o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? 3 pessoas conversando, dezenas assistindo, isso fica gravado, as pessoas, quem sabe centenas de pessoas poderão ver isso depois. Quando que a gente ia pensar nisso há alguns anos atrás? Né? É muito difícil isso. Eu me lembro, quando me falaram, e pelos meus cabelos brancos você pode ter uma ideia do que eu vou dizer agora, que tinham inventado o fax, que a Tauana não deve ter conhecido o fax, não sabe nem o que é. Conheci. Conheceu? Conheci. Tá vendo? Eu acho que as coisas mudaram tão rapidamente, mas não é a primeira pessoa que tem essa impressão. Várias pessoas falam assim, você nem pegou isso aí? Eu falei, gente, eu peguei. É que mudou tão rápido em tão pouco tempo. O pessoal acha que eu tô assim, nasci já com o Instagram na mão. Mas Telex você não pegou. Telex você não sabe o que é. Não, isso eu não faço ideia. Pois é. Então, existia uma comunicação, existia uma profissão que era operador de telex. Era a pessoa que ia numa máquina, tipo, de escrever, né, que tinha que ser muito bom em datilografia, que hoje pouca gente sabe o que é ser datilógrafa, né? Mas aí o telex era a comunicação. Você passava o texto
E a pessoa recebia, como um e-mail hoje, o telex chegava impresso. Aí veio o fax. Quando me falaram, inventaram um aparelho que transmite fotografia. Eu falei, para com isso, vai contar para outro. Né? E aí, depois de um tempo, eu vi que existia o fax, efetivamente. Então, a tecnologia, ela está num volume, numa velocidade tão grande, que é difícil para a gente acompanhar. Você vai pegar os recursos todos hoje, a gente faz transmissão, por exemplo, as lives da editora, via Zoom, preferencialmente via Zoom. Por quê? Porque você põe um monte de gente ali participando e está todo mundo com a cara na telinha. Né? E você tem outras plataformas que não permitem isso. Então, essa tecnologia tira o nosso sossego, nos tira do eixo, você fica preocupado para saber se você está atualizado ou não, porque tem sempre coisa nova acontecendo. Né? E aí entra, de novo, o que você perguntou, esse processo de ansiedade em que a gente está vivendo um dia a dia tecnológico que aproxima as pessoas, mas que, de outro lado, estressa violentamente. Porque ou você responde a mensagem, ou estão te telefonando. O que está acontecendo? Por que você não atendeu? Por que você não me respondeu a mensagem? E a pessoa telefona para você. Né? Essa situação realmente é muito complexa e nós temos que saber lidar com isso. E abrindo espaço um pouquinho, inclusive para juntar com o que o Maurício está falando, uma das coisas que a gente nota também é que o grau de comparação entre as pessoas aumentou muito, né? Quando você pega uma rede social, uma mídia, automaticamente você começa, nesse contexto dessa vivência de múltiplos mundos dentro de um celular, múltiplos mundos, né? Porque quando você está passando ali, você está vendo mundos diferentes, pessoas diferentes, e isso traz uma tendência de comparação muito grande, o que traz sofrimento, que, de novo, nós voltamos na ansiedade, né? Porque se eu não tenho, se eu não sou tão bonita assim, se eu não sou capaz de conquistar aquilo, o poder que as coisas têm, né? E imprimem um peso ainda maior para aquele que não tem, para aquele que não conquistou. Então eu fico meio à margem, né? Trazendo de novo uma condição de o ser humano, né? Sentir a dor de não estar naquele grupo onde tem os legais. Né? A gente tem aí, de novo, uma condição de estar olhando para a ansiedade de ângulos diferentes. Então, nós temos potencial estressores muito maiores do que naquele momento onde você disse assim, ó, lá na casa da minha avó estava tudo bem, eu tinha tempo de comer, de ser livre, de ser eu. Né? Hoje, a gente tem muito mais dificuldade para encontrar tempo de qualidade, tempo de liberdade. Embora tenhamos N coisas disponíveis, essas N coisas também nos aprisionam. E aí volta para o teu livro, né? Que fala dos medos, né? É o medo... Tá vendo? O celular que está ansioso. A tecnologia faz parte. Tudo pode acontecer. Ao vivo é assim. Eu estava dizendo que volta para o livro da Karina, porque a hora que você fala de medo, você tem até esse medo de não poder acompanhar o que está acontecendo, né? Exatamente. Quer falar um pouco mais, Karina? Bom, a minha proposta em relação ao medo é que a gente primeiro conheça ele, né? Porque à medida que você conhece o que te provoca medo e conhece como você reage diante do medo, porque nós temos formas diferentes de reagir diante do medo. Parte de nós trava diante do medo, outros têm uma tendência a fugir, outros têm uma tendência a atacar. Uma vez que você conhece como é que você reage diante dos seus medos, então, a partir daí, você pode aprender a lidar de uma forma mais assertiva. Mas enquanto você não conhece como ele age em você, você fica refém, né? E sempre vivendo mais ou menos com as mesmas respostas. Porque o que eu produzo é sempre mais ou menos igual, né? Se eu sempre ataco, é possível que os meus relacionamentos não sejam muito bons. Né? Se eu sempre ataco, é possível que eu não consiga estar numa corporação e muitas vezes aceitar
aquela demanda. Então, eu não me adapto bem. E se eu sempre fujo, é possível que eu não tenha voz e que ninguém me ouça. Ninguém saiba exatamente o que eu penso, né? Então, ou eu me torno uma concha fechada de tudo, ou eu me torno um camaleão tentando acertar e que alguém goste de mim do jeito que eu acredito que deve ser e não o que eu sou. Então, tem sofrimento aí, né? A ideia, Sim. nesse contexto do livro, é justamente que a gente possa reconhecer, entender como essa variável, que não é negativa, embora ninguém gosta de sentir medo, né? Ninguém gosta, mas de verdade o medo, pensando em evolução, ele veio com a nossa espécie. Ele veio conosco, né? Foi ele, dentre tantas outras emoções, que nos ajudou a nos organizar diante das adversidades, a prever, a anteceder, a testar com cautela. Então, ele faz parte de quem somos. Mas, muitas vezes, a evitação faz com que ele pareça maior do que realmente é. E não enfrentá-lo traz N prejuízos, principalmente numa era como a nossa, que exige que saibamos os nossos limites, quem somos de verdade, né? Tem uma pergunta aqui da Bibi Trindade. Como fazemos para identificar que precisamos de ajuda com relação à ansiedade? Olha, uma das coisas importantes é o quanto você sofre com isso. Então, você tem lá o seu dia, 100% do teu dia, tá? Você tem conseguido se organizar com as suas atividades? Você tem conseguido dar conta daquilo que você disse a si mesmo, dos seus combinados? Ah, eu começo e termino, consigo. Não, eu estou ficando muito tempo presa no looping de uma ideia só. Veja, o mundo existe, né? Então, o mundo está existindo, mas eu canalizo numa ideia e fico nela. O quanto tempo você passa preso nessa ideia? Ah, Karine, eu passo meio período preso nessa ideia. Vamos começar a olhar para isso com mais cuidado. Tá? Então, a ideia é o quanto isso te traz de sofrimento. Isso pode ser sofrimento psíquico e também pode ser sofrimento físico. O quanto você tem... Você tem dor de estômago todo dia? Você tem uma dor nas costas que não passa? Tá? Você tem um aperto no peito que te angustia? Vamos olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado. Talvez você esteja diante de quadros de nãos que você não deu, né? De N outras coisas que você engoliu para poder viver naquele ambiente. Sim. Pode falar, Maurício. Essa dor de estômago que a Karina citou, muita gente não entendeu até hoje que a gastrite, ela é uma doença essencialmente psicossomática. Pouquíssimas situações a gastrite tem outra origem. Então a pessoa está somatizando isso, né? A Karina citou muito bem esse aspecto, porque a hora que você começa a sentir uma dor de estômago, e é uma das primeiras coisas que a gente começa a sentir, né, Karina? A pessoa começa a sentir, porque a gastrite, ela se manifesta rapidamente, né? E aí a pessoa começa a tomar omeprazol, começa a procurar médico, né? E o problema está na cabeça. E aí a meditação ela ajuda muito. Aliás, eu tenho um exercício que é muito gostoso de fazer, porque a gente olha para o plexo solar. O plexo solar é essa 5 dedos acima do umbigo aqui, que é uma região que a hora que você descontrai, você cura gastrite. Então, a meditação cura gastrite. E muitas vezes, só ela vai curar a gastrite, né? E ela vai aliviar o sintoma rapidamente. E a pessoa também não percebe que muitas vezes ela está com a gastrite, ela está ansiosa e ela está jogando tudo aqui para o plexo solar, e isso vira uma úlcera. E ela vai se habituando com a dor e acha que aquilo vai passar de alguma maneira, e ela toma água gelada, e chazinho que alguém indica, e um monte de outras coisas. E essa úlcera pode, como num termo mais comum, suporar. Ela pode explodir no teu estômago e pode levar à morte, inclusive. Então, pequenos sintomas de ansiedade precisam ser entendidos. E a hora que você percebe dor no estômago,
comece a se preocupar um pouco mais, porque possivelmente essa famosa doença da vida moderna, né, as doenças psicossomáticas, faz parte da formação da Karina, o que ela exemplificou logo no começo, que é o trabalho que ela faz. Isso é extremamente importante, a gente tem que saber identificar até que ponto. Você começa a ter as extremidades frias, por exemplo, né? Uhum. Você tem uma chamada vasoconstrição capilar. Não tem nada de difícil nisso. Vasoconstrição. Fechou tudo aqui, não circula sangue. A tua extremidade fica fria. Aí você vai dormir e você não consegue porque teu pé está gelado. E você põe cobertor e não resolve. Por quê? Porque você está tenso. A tua tensão é muito grande e você tem essa vasoconstrição, né? Nas extremidades principalmente. Então, são pequenos sintomas que as pessoas podem ir identificando e falar, será que isso é normal? Será que eu preciso de ajuda? Será que alguém pode diagnosticar isso daqui para mim? Então, é a hora que você tem que procurar ajuda. Vai procurar um profissional, porque se você não consegue a sua autocura, você precisa de apoio. E é bom que você procure o apoio antes que a situação se agrave muito. Eu acho aí também... Fala, desculpa. Não, pode finalizar, eu ia pegar outra pergunta. Eu ia entrar no suicídio. Você tem outra pergunta ou não? Tem, perguntaram quando temos refluxo e queimação no estômago. Então, pode ser um somatório, mas a primeira coisa que a gente precisa, até para que, né, é importante que a gente sempre investigue primeiro a questão biológica. É importante investigar e tirar qualquer outra possibilidade do contexto. A dor de estômago, a queimação, o refluxo, eles podem ter origem emocional? Sim. Mas eles também podem ser uma manutenção de algo que você já tem de disfunção. Então, por isso é importante sempre avaliar primeiro a questão orgânica e descartar. Descartou? Fez todos os exames? Tá? Não melhora? Então, eu vou te pedir algo. Eu vou pedir que você observe na tua vida os nãos que você deixa de dar. Primeira coisa, os nãos que você deixa de dar. Sabe aquela hora que você dá um sorrisinho querendo mandar para aquele lugar? E eu não vou falar isso, porque isso é muito feio aqui, mas vocês já entenderam, tá? Aquele sorrisinho que você dá para esconder o que você pensa, tá? Esse é um ótimo pedaço para ficar entalado aqui dentro. Então eu quero que, assim, o que é importante, muitas vezes a gente não digere determinadas coisas, você não aceita, mas precisa viver, né? Precisa viver porque precisa se adequar a uma norma, uma regra de vida. Mas aquilo não combina com você. Então ele fica no vai e vem, na ruminação mental, quando aquela ideia não sai da tua cabeça, tá? E você fica mastigando, sabe que nem a vaca que não engole, fica mastigando aquele negócio, aquela ideia não sai da cabeça, né? Isso é um sinal de que você precisa cuidar. Isso é um sinal de ansiedade, tá? E de algo que te traz uma questão que movimenta todo o seu corpo em busca da resolução. Mente e corpo trabalham juntos para resolver aquilo que você decidiu viver. Faz sentido? Muito bom. Pode entrar aí na questão do suicídio, Maurício, até porque perguntaram aqui como a gente aprende a lidar com medo se ele paralisa. Acho que isso entra aí na resposta. Eu quis comentar o que a Karina falou, a situação do medo, que a pessoa se embota nela, fica assim, ou ela tem medo de enfrentar qualquer outra coisa. E aí você vai ter as situações críticas que podem levar, inclusive, ao suicídio. Que a pessoa, ela sente que o mundo não aceita, ela não se aceita, ela não entende, não se insere no contexto, e ela acha que tudo tem a ver com ela, e o medo, Karina, acaba levando, inclusive, a essa situação dramática que é do suicídio, né? Sim. Quer comentar um pouco o sobre congelamento em si, né? Quando a pessoa diz, olha, eu não consigo agir, essa é uma das respostas do medo de fato, tá? Mas até para que você aprenda a ter respostas diferentes diante do medo, é importante que você entenda qual é o medo que te paralisa. Porque quando você não conhece o objeto do que te paralisa, de verdade você não tem como agir sobre ele. Então a sua tendência vai ser sempre paralisar.
né? Então, para que a gente possa mudar essa resposta de algo rígido para algo flexível, é importante que a pessoa olhe para dentro e conheça o seu funcionamento. Conheça que variáveis dentro do ambiente dela, que situações que a fazem refém. Tá? O congelar nada mais é do que uma resposta do organismo e uma resposta saudável. Tá? Porque eu quero que fique claro o seguinte, o medo ele não vem para nos destruir. O medo é uma variável nossa de proteção. Se ele entende que você não tem recursos, ele verdadeiramente vai te paralisar. Mas hoje, nós temos condições de ter acesso à informação, nós temos condição de ter profissionais especializados que podem guiar no caminho do autoconhecimento, nós temos ferramentas muito importantes como o Mindfulness, tá? Que nos dá a condição de olhar de dentro para fora, e de fora para dentro, né? De pôr a atenção no hoje, nesse momento que estamos. Então, tem todo um processo de reeducação psíquica que você pode fazer para não viver sempre os mesmos problemas. Tem algo que eu acho muito bacana, que é o seguinte, eu tenho medo é do mesmo, sabe? Quando você vive sempre a mesma coisa, será que você está vivendo isso? Será que quem está ouvindo a gente já se deparou com mais do mesmo sempre? Bom, então é hora de mudar. E de que jeito a gente muda? Olhando para dentro. De verdade, cada um de nós tem tudo o que precisa dentro de si. Tudo. Nós somos seres únicos, especiais, mas isso não quer dizer que é perfeito, né? E isso é bom. Por quê? Porque eu tenho condições de ir mudando ao longo da vida e me fortalecendo. Então, cada um de nós precisa abrir espaço para cuidar daquilo que está em desenvolvimento. Muito legal. Uma das coisas que o medo traz é justamente essa transformação. À medida que você olha para o que te paralisa e diz, ok, já entendi como você funciona em mim. Eu vou usar isso como uma mola de transformação. A gente está chegando no fim do nosso tempo aqui, mas eu queria citar uma coisa que eu acho importante hoje. Tem várias coisas que eu não tenho, mas não vai dar. Primeira coisa que você citou, e eu sempre vou puxar para a literatura, até porque estou aqui na cultura, né? Que são os padrões familiares. Isso é importante porque eu estou fazendo a leitura do Tempo e o Vento. Para quem não conhece, é uma saga de 7 livros aí do Érico Veríssimo, um clássico da literatura brasileira, que, além de contextualizar o drama externo, um dos dramas externos dele, é o cenário do Rio Grande do Sul sendo construído ali, e as revoluções que aconteceram, né, republicano, confederalista, enfim. Mas existem dramas, microdramas, né, que acontecem nas casas, nas famílias. E a família principal é a Terra Cambará, né, que tem a Ana Terra, enfim, virou minissérie da Globo, virou filme, virou tudo. Mas um desses dramas é justamente como que os familiares refletem nos outros. Então, o que acontece? Como são 7 livros, você pega desde do missioneiro lá que foi ter filho com a fulana, e aí a família vai aumentando e você vai observando no personagem seguinte características do avô, do bisavô, doenças. Você vê a genialidade do Érico nesse sentido e o papel da literatura. Você lembra qual foi a primeira pergunta que você me fez? Que é epigenética? Lembra que você me perguntou isso? É porque você está fluindo nessa linha. A epigenética traz muito desse contexto de ancestralidade e que vem conosco em padrões, mas também vem conosco em nossa genética. É a ditadura da genética. Exatamente. Então você já está transitando nesse mar, por isso que isso te chamou a atenção. Sim, exatamente. Acabou, falei, não, eu preciso citar isso daqui. Então, além desses padrões familiares, eu queria também citar o outro conceito que é a verdade editada, porque aí a gente fecha aí a live. Essa verdade editada que você coloca nesse livro do Chega de Fugir do Medo, eu acho que nós vivemos verdades editadas o tempo todo. O ser humano mente desde Adão e Eva, isso é óbvio, mas eu quero dizer, como que a gente evita isso? Porque hoje a gente quer parecer que sente até. Nem sente de fato. Aumenta até o sentimento nas redes sociais. Eu
Olha só, gente, o que eu estou sentindo. Eu tenho que mostrar o que eu estou sentindo o tempo todo. Tá, mas por Seja a que a morte de gente faz alguém, isso? seja uma situação. A gente faz isso para se sentir Nada barra. pertencente a um grupo, né? Porque eu preciso pertencer. A nossa espécie, um dos grandes saltos que nós temos é justamente o pertencimento. Foi isso que fez com que nós, enquanto espécies, tivéssemos o nível de evolução que a gente tem, né? Então, pertencer é muito importante para nós, mesmo que não seja a minha verdade. Dá para entender isso? Mas cobra lá na frente, viu? Isso cobra. Eu acho Com que certeza. isso acaba rasgando a Com nossa certeza. biografia, para ser bem. Com certeza. Sim. Por isso vai ficar. Quanto mais eu me afasto, desculpa, Maurício, quanto mais eu me afasto de quem eu sou, né, para viver uma verdade que não é minha, mais eu sofro com a angústia, com o vazio existencial, com os meus resultados, né, com a vida que eu construo. Porque enquanto eu estou atento à verdade do outro, me comparando com o outro, tentando caber na caixa do outro, de verdade, eu deixei de ser eu. Sim. Você quer o reconhecimento do outro, né? E hoje nós estamos numa situação, a verdade ditada, que a Tawanda colocou, você tem aquela situação que ou você manifesta algum desejo teu, algum sentimento, alguma coisa que aconteceu, e se ninguém curtiu, se ninguém falou nada, você fala, nossa, o que está acontecendo com isso aqui? Né? E você gera uma crise, né? É incrível como isso está acontecendo. Sim. E aí eu queria fechar com a questão do padrão familiar. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente identifica esses padrões? E aí entra o autoconhecimento na prática mesmo. A gente olha e fala assim, isso daqui é algo meu, isso vai ser difícil. Tem coisa que a gente morre com o negócio, não tem jeito. Mas como é que a gente identifica e lida com essa ditadura da genética que é inevitável? Olha, eu vejo isso muito como um crescimento natural, né? É claro que à medida que você vai se permitindo conhecer outros núcleos, né? Você vai transitando por outros conhecimentos, se permitindo beber de outras águas, tá? É natural que você vá tendo uma percepção de fora. E essa percepção de fora te ajuda, inclusive, a não desconsiderar isso, porque isso é sua essência, né? Você traz isso, é seu. Mas não necessariamente ser refém disso. Dá para entender? Então não é desconsiderar quem eu sou, o que eu recebi e da forma que veio. Porque, veja, uma das coisas mais importantes que eu noto aqui na clínica é que a gente tem o ideal do que tem que ser pai e mãe. Só que eu queria te perguntar algo. Quando é que a gente aprende a ser pai e mãe? Quando a gente é. Sendo pai e mãe. Tá. Então eu É o que tenho caminho que 2 faz ao filhos, de caminhar. verdade eu aprendi como? Com a minha primeira filha, coitadinha. Foi com ela que eu aprendi. Acertei e errei. E vou acertar e errar pelo resto da minha vida. E de fato, alguém quer acertar e errar? Alguém quer errar? Não. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, que o que vai fazer você destacar o bom do ruim é o nível de evolução que você permite para você. E ele começa pelo autoconhecimento. Quem eu sou? Até onde eu quero ir? O que eu quero para mim? E não tem nada É uma demais. posição de humildade, né? Não tem nada demais você querer o mesmo que seus pais querem. Não tem nada demais, tá? O que faz diferença é como você se coloca e quais são os seus valores. Então, de verdade, o que a gente precisa é conhecer nossos valores. Uhum. Eu ia falar sobre isso e a Karina foi precisa no que ela falou. Eu ia falar exatamente, Tawanda, na importância do autoconhecimento. Você só vai se libertar dessa carga genética, dessa carga hereditária, se você se autoconhecer. Aí, em algum momento, você vai falar, tá bom, minha família inteira é assim, tá? Mas eu estou me conhecendo, eu sei que isso pode ser um ponto fraco, eu vou trabalhar isso aqui, eu vou tentar solucionar isso. Então, você só se livra disso com o autoconhecimento. A hora que você identifica, e a meditação é uma dessas ferramentas, né? É a ferramenta fundamental, ajuda muito o Mindfulness para o autoconhecimento. Aliás, na prevenção do suicídio, inclusive, quando a gente fala, o grande
benefício da meditação é que ela diminui a possibilidade da depressão, tira a pessoa da depressão, né? E leva a pessoa ao autoconhecimento. E essa é a grande contribuição. Então, para encerrar, eu diria que é fundamental a gente se conhecer realmente. Não é se enganar, não é ir para as redes sociais e projetar aquela pessoa bonitinha ali e que, no fundo, está sofrendo violentamente, né? Mas eu saber dizer não, a Karina pode só confirmar com a cabeça, mas mais da metade das pessoas que vão hoje nos consultórios dos terapeutas, elas vão porque não sabem dizer não, né? O problema está ali. A pessoa vai engolindo o sapo a vida inteira, chega uma hora que está uma indigestão de sapo, né, Karina? Sim. Nós gostamos de ser aceitos, né? Verdade. E para isso, muitas vezes, a gente mutila a si mesmo. Dizendo coisas que não gostaria, vivendo momentos que talvez não fosse o ideal, aceitando coisas que talvez não combinem conosco, enfim. E você só consegue abrir mão desses padrões que são prejudiciais à medida que você os reconhece. Mas para reconhecer, você precisa viver, né? E se permitir trilhar um caminho que não é um caminho de um dia, não é um caminho de uma leitura só, né? Pode começar, e é esse o nosso intuito, né? No meu caso, o livro me movimentou na condição de oferecer uma companhia para aquele que está vivendo um processo de quero me abrir, quero me dar a oportunidade de sentir, né? Que a gente não se dá a oportunidade de sentir, né? E a partir daí, abrir espaço para que essa evolução venha de uma forma natural, de uma forma possível. Eu acredito muito no ser humano. Acredito que nós somos, de verdade, eu vejo todos os dias aqui transformações lindas. Eu sou apaixonada por isso. Mas junto disso também vem um sofrimento. Dá pra ver. Tá? Dá pra ver? Que bom. Opa, isso é bom. Eu queria finalizar fazendo a minha indicação, e como sempre vou puxar para a literatura, que eu já falei, mas tem um conto do nosso Machado de Assis, chamado A Segunda Vida, e você consegue acesso a ele fácil no Google, é super tranquilo, tem o PDF ali. É um conto, é um sujeito que está contando para um padre quando ele morreu, e teve a oportunidade de voltar com a condição de que ele soubesse tudo o que ele viveu na vida, ele não perdesse a memória da vida dele, por isso o conto se chama A Segunda Vida. Então acho que é uma leitura imprescindível, não só por ser Machado de Assis, mas pelo tema. Ele volta à vida sabendo de tudo que ele viveu. E aí, imagine o que acontece. Ele evita brincar muito, porque ele lembra que ele já se machucou, que ele pode se machucar. Ele evita relacionamentos, porque ele sabe que ele pode sofrer. Enfim, e aí, não vou contar o final, fiquem à vontade para fazer a leitura, mas eu acho que essa é a proposta. O sujeito, é aquela frase que a gente fala, se eu soubesse disso com 20 anos, com 15 anos. Não, ainda bem que você não sabe, ainda bem que você não sabia, né? Porque aí você viveu aquilo, aprendeu, chegou onde está. Essa é a minha indicação. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi super produtivo, teve muita coisa aqui, muito assunto rico. Então, vocês já sabem, chega de fugir do medo, para você identificar o seu medo, fazer os seus exercícios aqui propostos pela psicóloga Karina, né? O Instagram dela é o Karina Marcucci, né, com C. E o Maurício cita, assim que você identificar os seus medos, né, trabalhá-los você através da meditação, dos passos, né, de 7 semanas, que ele ensina aqui exercício por exercício também, é o Neo Mindfulness. O Instagram dele é o mauricio.cita com S. Muito obrigada pela participação de vocês, os livros estão disponíveis. Já teve gente perguntando, eu não vou conseguir responder. Mas ele pergunta assim, que como fazer o Neo Mindfulness através da leitura? Tem os exercícios, né, Maurício? Todos são propostos, tem o passo a passo, é tranquilo para fazer. Eu vi, achei tranquilo. É que eu sou uma pessoa ansiosa, estou falando aqui, então a meditação para mim ainda é difícil, mas existe meditação guiada, enfim, que eu sei que ajuda muito. Mas aproveitem, obrigada pela participação de vocês, quem participou perguntou, e pelo Maurício e pela Karina também. Eu agradeço a oportunidade e a condução, viu?
Um Muito bom abraço estar a com todos vocês. vocês. Foi ótimo. Obrigado, boa noite. Gente, tá salva no IGTV, tá? Já vou deixar salva para quem quiser assistir, compartilhar, marca a gente, enfim, fiquem à vontade. Gente, um beijo. Obrigada, viu? Tudo Tchau, de bom. gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.